Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores do Flamengo. Bom, vamos neste vídeo falar um pouco sobre o que pode ser este confronto do Racing contra o Flamengo. Na próxima terça-feira, vai ser a partida de ida pela Libertadores de América. Eu já fiz um vídeo postado no canal do Mauro César Pereira. A partir deste vídeo, eu entrei em contato com as observações, com as respostas dos torcedores flamenguistas e a grande maioria não concorda com algo que eu afirmei lá no vídeo e que volto a afirmar neste vídeo de agora. Em tese, e é bom a gente ter muito claro isso, ou seja, teoricamente, em tese, o Flamengo é favorito contra o Racing. E eu digo isso a partir dos problemas que as duas equipes estão vivendo no momento. Se pensarmos esses problemas, um deles é o departamento médico. Muitos jogadores indo para o departamento médico e demorando para voltar. No caso do Flamengo, o Ceni tem reposição para alguns desses jogadores. Tem reposição, tem alguma forma de encontrar uma solução para a ausência, por exemplo, do Thiago Maia. Acho que, a meu ver, não tem uma reposição à altura para o Rodrigo Caio. Este sim, para mim, é uma baixa do Flamengo e o Flamengo não tem no elenco um jogador que consiga substituir o Rodrigo Caio com uma qualidade parecida. No caso do Racing, esses problemas, neste caso, são ainda maiores. Por quê? Porque a equipe do Racing tem perdido jogadores essenciais para o departamento médico e esses jogadores essenciais não têm reposição à altura no banco de reservas. Então, do ponto de vista do departamento médico, as duas equipes vivem problemas. No caso argentino, inclusive, o médico responsável pelo departamento médico veio a público e disse que ele até esperava que houvesse muito mais jogadores aparecendo na enfermaria. Em função do problema da pandemia, da preparação dos jogadores, condição física e tudo mais. Só que ele esqueceu de explicar por que isso não está tão grave assim em outras equipes da Argentina. Mais ou menos, ele veio a público e deu alguma declaração a respeito. Um outro problema entre as duas equipes é a qualidade do jogo dentro de campo. A gente percebe muitas falhas de atenção, falta de concentração, de foco, falhas defensivas. No Flamengo e no Racing a gente vê esses dois problemas. E no caso do Racing, além disso, a gente vê um problema na construção do jogo. O Racing perdeu demais na sua construção do jogo, porque, entre outras coisas, perdeu alguns jogadores essenciais e esses jogadores estão fazendo muita falta. Por exemplo, perdeu o Marcelo Dias. Tem no Lolo Miranda um jogador muito sobrecarregado na criação, inclusive hoje jogando até um pouco mais recuado. Um outro jogador que participa, de certa forma, ali da criação, que é o Lisandro Elitia Lopes, centroavante de 37 anos, ele também contribui muito com a criação ali no setor de ataque. Também ele não vive um bom momento. Sobretudo em termos nesse caso, de finalização. Está ainda pior nesse caso. O Elitia Lopes definitivamente não vive um bom momento. Agora, acho que o Racing tem um problema bem maior que o Flamengo aí nesse caso, que é a intensidade do jogo. O Racing precisa muito desse elemento de intensidade. O Flamengo consegue trabalhar um pouco melhor a mudança, a variação tática, jogando de forma diferente, sem contar tanto com essa questão da intensidade. O Becachete, embora a equipe dele jogue muito com a posse de bola, precisa demais dessa intensidade. E o Racing não voltou com isso, e o técnico não está conseguindo fazer com que os seus jogadores consigam ter, em pouco tempo, a intensidade, até porque ele não está conseguindo treinar esses atletas. Muitos deles estão indo, mesmo os reforços, estão indo para a enfermaria do clube. Do ponto de vista da criação, a gente, como eu disse, o Lolo Miranda está sobrecarregado em função da ausência do Thiago Dias. Ele, inclusive, está sendo recuado para fazer a saída de bola. Ele não é um 5, ele é o segundo volante. A equipe perde demais quando ele recua. Por quê? Porque ele era justamente aquele homem que recebia o primeiro passe do Thiago Dias e fazia a construção a partir do círculo central. O Racing perdeu isso quando ele recua esse jogador para o primeiro volante para fazer a saída de bola. O Becachete o fez em função do Lolo Miranda ser um jogador com muita leitura, muita inteligência tática, mas existem problemas aí. Nessa questão da saída de bola, o Flamengo tem uma grande chance. O Flamengo pode alternar a marcação em bloco alto ou médio em relação à saída de bola do Racing, porque o Racing tem falhado demais nessa saída. A gente percebe, por exemplo, que quando as equipes adversárias marcam em bloco alto, a equipe não consegue respirar e falha. Quando essa equipe marca em bloco médio, atacando a partir ali do círculo central ou próximo ao círculo central,
Mesmo assim, a equipe do Racing tem dificuldade para fazer a saída. Por quê? Justamente, meus amigos, porque a equipe sente falta de um jogador, de um segundo jogador que pegasse essa bola a partir do círculo central, que era o que fazia o Lolo Miranda. Então a gente percebe uma saturação, né, um desgaste dos jogadores tentando qualificar essa saída, e ali eles perdem a atenção, ficam desfocados, ficam desatentos e perdem a bola. E quando perdem a bola, levam gols. O Racing está levando muitos gols desta maneira. Uma outra forma em que o Racing está levando muitos gols é na recomposição. E quando a gente fala em recomposição, não somente ela tem sido falha lá no setor de ataque. Veja, quando o Racing está em progressão para o campo de ataque, todos os jogadores estão voltados para essa ideia de atacar. É uma equipe ofensiva, com verve ofensiva. O que acontece? Quando os jogadores perdem a bola, eles têm demorado demais para mudar, né, o chip, né? Tem uma mudança ali, inclusive mudar o corpo, né, posicionar o corpo de novo para retornar e ocupar os espaços defensivos. Então os adversários têm feito muitos gols no Racing quando o Racing perde a bola, sobretudo a partir ali do círculo central. Então o que deve fazer o Becachete para esse jogo? No jogo contra o Tucumã, ele fez algo bem diferente, que foi ceder a bola para o adversário. É muito provável que ele tente vencer o Flamengo de duas maneiras. Cedendo a bola para o Flamengo nas principais ocasiões do jogo e também forçando muito o jogo pelo lado do campo, por um lado e para o outro. E nisso o Flamengo tem que tomar muito cuidado com o jogo do Fertoli, que é um jogador que tem jogado uma bola bem redondinha ali na equipe argentina, né? É um jogador que ora aprofunda o campo, né, indo até a linha de fundo e fazendo um cruzamento, ora faz esse cruzamento a partir do momento em que ele chega na proximidade da grande área. O cruzamento dele, tanto no fundo do campo quanto na proximidade da grande área, são cruzamentos muito perigosos, são bem certeiros e buscam sempre o cabeceio do Licha Lopes. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com essa jogada do Racing, muito cuidado. Agora, tem que também tentar fechar o lado do campo para evitar com que essa saída, essa jogada do Racing aconteça. Porque o Becachete vai tentar usar muito esse tipo de coisa. Por quê? Porque o jogo por dentro não está encontrando intérprete para que ele funcione muito bem. Então eu acho sinceramente que o Racing hoje, como eu disse, é um bom adversário para o Flamengo. Vocês podem dizer, os torcedores também disseram, o Flamengo também é esse bom adversário para o Racing. Os torcedores do Flamengo têm essa visão hoje muito negativa da sua equipe, porque estão vendo uma equipe que está falhando muito. Essa visão, às vezes, é um tanto quanto catastrófica. Certa ou errada, é um tanto catastrófica. Eu diria para vocês que os torcedores do Racing pensam a mesma coisa. Estão apresentando hoje uma visão também bem catastrófica em relação ao adversário do Racing. Só que eu concordo muito mais com a visão dos torcedores do Racing do que com a visão dos torcedores do Flamengo. É natural. Cada torcedor está olhando para a sua equipe e muito menos para a equipe adversária. Então o torcedor do Flamengo está um tanto quanto desesperado pelo que tem visto do Flamengo, mas ele, naturalmente, que não está muito atento para o momento do Racing. É terrível também. É muito difícil. Então eu acho que o Racing pode vencer o Flamengo de duas maneiras. E contra isso o Flamengo precisa realmente saber lidar. O Racing pode vencer o Flamengo no sentido de que o Flamengo pode se atrapalhar nas suas próprias pernas. O Flamengo pode acabar se atrapalhando. O Flamengo tem feito muito isso. Tem atrapalhado a sua própria vida, né, com jogadores desatentos, né, com defesa muito desatenta, né, com recomposição também muito mal feita. Então se o Flamengo falhar nesse ponto, o Flamengo pode sim reforçar a possibilidade do Racing de vencê-lo. Uma outra situação em que o Flamengo pode ser derrotado nessa partida, e nisso vale sim, nisso os torcedores têm razão quando pensam no adversário argentino, o Flamengo pode ser derrotado pelo Racing no mental, no controle mental da partida, no domínio mental das ações do jogo. Só resta para o Racing a Libertadores. E nisso vale a pena colocar um outro problema que o Racing vive e que o Flamengo não vive. O Racing vive problemas fora de campo, né? Também entre os dirigentes. Hoje, dirigentes do Flamengo, mesmo quando não se entendem muito, eles não levam essa briga para público. Os dirigentes do Racing estão brigando, inclusive, publicamente. Há um problema sério entre o Milito, o Diego Milito, que é um dirigente muito querido pelos torcedores. Houve, inclusive, uma manifestação dos torcedores pedindo que o Milito continue no clube. Ele ameaça sair do clube, porque ele não se entende com o presidente Blanco. E o presidente, inclusive, né, que concorre à próxima reeleição, tenta convencer agora o Milito a ficar. Mas da última viagem que fizeram para Tucumã, quando o Racing foi lá em Tucumã jogar contra a equipe do Decano, o que aconteceu lá?
O Milito, quando ele foi embarcar no avião, ele soube que dirigentes estavam no avião e não embarcou, para você ter uma ideia do problema que existe na equipe também quanto aos dirigentes. E quando isso acontece, os dirigentes, quando eles vivem em crise entre si, eles não conseguem muito proteger o vestiário. Porque geralmente vai ter um ou outro que é oportunista e que vai jogar, né? Vai tentar jogar o fogo amigo ali contra o treinador, contra o trabalho do técnico, contra o trabalho de outro dirigente também. Então os dirigentes não conseguem proteger o vestiário. E esses problemas estão chegando no vestiário, estão forçando o Becachete, estão pressionando o Becachete, inclusive. Ideias de que crise, né, estão acontecendo ali entre o técnico e os jogadores estão vindo a público, coisas que não estão acontecendo. Eu digo para vocês, não estão acontecendo. É jogador que não entende o esquema tal, que não aceita o esquema. Esses jogadores eram submetidos também a um esquema muito rígido com o Koundé. Não é verdade que eles não aceitam o esquema. Então, o vestiário do Racing hoje sofre uma falta de proteção porque os dirigentes vivem em crise entre si. O Flamengo não tem isso. Agora, no mental, o Racing pode vencer o Flamengo. E é nisso que eles se apoiam. Eles sabem que a Libertadores é tudo para eles neste momento. Então, todo o foco vai ser para vencer o Flamengo. Todos os problemas que a equipe argentina tem, todos eles vão ser deixados de lado, né? E não vão levá-los para dentro de campo contra o Flamengo, pelo menos do ponto de vista mental. E é no controle mental da partida, nessa força mental que os argentinos às vezes apresentam contra os brasileiros, que o Racing pode sim tirar proveito contra o Flamengo. O Flamengo precisa também ter algum domínio, né, tentar danificar o Racing também nessa questão do controle mental da partida. Então, se o Flamengo conseguir minimamente se igualar no Racing, no foco dentro de campo, no controle mental da partida, e também não se atrapalhar nas suas próprias pernas, o Flamengo tem sim condição de ser favorito e vencer o jogo contra o Racing, vencer este confronto contra o Racing. Agora, se bobear, né, se realmente perder no mental e novamente, né, se atrapalhar nos seus próprios erros, aí o Flamengo certamente deverá ser eliminado pela equipe argentina. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.